Senhor Jesus, meu Pai querido, eu consagro a Ti, Senhor, essa transmissão. Tu és bem-vindo, Pai. Senhor, toma conta dessa ministração, que ela venha de encontro nos nossos corações. Use, Senhor, a pastora Denise com autoridade, temor. E essa palavra, Senhor, que o Senhor já ministrou no coração dela, Senhor, venha encontrar um solo fértil, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser alimentados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. É sempre um prazer estarmos juntos, né? E hoje vamos falar um pouquinho, Josué capítulo 7, né? Que tem como título Pecado de Acã. Eu estava meditando nessa palavra hoje. Meu Deus, que forte! Que forte é essa palavra quando há pecado no meio do povo de Deus, né? Você vê que afeta tudo quando tem pecado coberto. Afeta de uma forma terrível. Até no nosso meio eu estava pensando, você vê quem está na linha de frente sente e sofre. Quando a equipe não está de acordo, todos com a vontade de Deus. Se tiver alguém vacilando, tiver alguma coisa errada, todos pagam o pato, moda diz, né? Mas vamos ler um pouco a palavra de Deus, Josué capítulo 7, que diz: os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Já começou só nesse pequeno que eu acabei de ler aqui, só na parte A que eu acabei de ler, já daria uma mensagem para mais de hora falando a respeito da infidelidade das pessoas que não conseguem ser fiel a Deus. E se não consegue ser fiel a Deus, muito menos vai conseguir ser fiel à liderança a qual o Senhor tem constituído para estar diante dele, né? Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiam a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envia uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são pouco. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Nós vemos aí, Josué, no momento, não estava entendendo, né, a respeito dessa situação, o porquê que tinha acontecido isso. Porque ele ainda não tinha sido orientado, não tinha sido ainda revelado, né, o que estava acontecendo, a causa daquela situação. Nós vimos no resumo desse texto que nós estamos lendo, que relata a derrota de Israel em Ai. Então, Josué, ele não estava entendendo por que derrotaram, mataram aquela quantidade de homens, né, a causa daquela situação que estava acontecendo. E quando nós, muitas das vezes, não entendemos a causa da nossa situação, mas quando a gente vai ver aquela situação que gerou na nossa vida aquilo ali,
pode ser dos nossos antepassados, né, que gerou problema para a nossa vida atual, algo que estava oculto na vida dos nossos antepassados, né? Então, o pecado secreto de Acã e a punição severa do culpado. Esse texto mostra que a desobediência de uma única pessoa afeta toda a comunidade perante Deus. Não precisa muitos errarem, somente um. Somente um. Você vê, causa um estrago tão grande. Somente o erro de uma pessoa, o pecado de uma única pessoa, gera algo terrível para aqueles que estão ao redor dele, né? Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo da terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Ele não estava entendendo ainda. Ele ainda não tinha recebido a revelação daquilo que estava ocorrendo, a causa daquele mal que sobreveio no meio daqueles homens a ponto de matar tantos deles, né? Então, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Ele foi questionar Deus. Por que permitiu que o povo atravessasse o Jordão para morrer do outro lado? Mas ele num momento ainda não sabia da causa. Talvez ele estava defendendo o povo. Tanto é que ele falou: fizeste este povo atravessar o Jordão, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Ele foi questionar o Senhor. Mas ele não procurou saber a causa por que aquele mal tinha sobrevindo diante dele. Desculpe. Antes nos contássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos teus inimigos? Tudo isso, você vê, um erro tinha gerado consequências terríveis. Ele não foi orar falando com Deus: qual é a causa, Senhor? Por que está acontecendo? Tem jeito de reverter essa situação? Não, ele estava só questionando. Tem momento na nossa vida que a gente não quer saber o porquê das coisas que a gente está vivendo, né? O para que Deus está permitindo aquilo. A gente só quer culpar alguém, a gente só quer botar culpa em alguém. Tem que ter alguém, porque aquele mal sobreveio a nós, quer colocar culpa em alguém, né? Eu costumo dizer aí o pau do picador, né? Tem que ter um culpado para a gente colocar. Mas antes de ter um culpado, a gente tem que saber a causa daquele problema. O que este mal está sobre nós? Qual é a raiz? A causa que o Senhor está permitindo isso na nossa vida? O que nos levou a isso? O que levou aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, a passar por dificuldade, problema, sucessivamente? E a gente fica se perguntando, mas tem a resposta. No decorrer desse capítulo, nós vamos entender a causa que sobreveio este mal. Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Que farás então pelo teu grande nome? Levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe
ordenei. Apossou-se das coisas separadas para Deus. Roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Aí ele vai entender a causa do mal que estava sobre eles. Quando o Senhor fala, levanta, porque está prostrado, porque está me questionando, se eu ainda não te disse a causa desse problema. Mas agora o Senhor começa a revelar a ele, falar com ele a resposta daquilo que ele estava vivenciando, né? O ataque reduzido, após vencer Jericó, Israel enviou apenas cerca de 3.000 homens para conquistar a pequena cidade de Ai. Fuga e morte. Os moradores de Ai derrotaram os israelitas e mataram 36 homens, fazendo o coração do povo desanimar. Aí Josué entra no lamento, rasgou suas vestes e orou com angústia ao Senhor, sem entender o motivo daquela falha. Aí é quando o Senhor, no versículo 12, começa, a partir do versículo 11, o Senhor começa a dar a resposta. Quando ele está com o coração ferido, machucado, ele está angustiado, que ele rasgou as vestes em sinal de humildade, de humilhação diante de Deus. Quando a gente tem esse posicionamento, que a gente não entende a causa, mas a gente vai para aquele que tem a resposta, aquele que pode responder para nós, aí as coisas começam a clarear. Aquilo que está escuro começa a clarear, né? Aí ele vem dizendo, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Meu Deus, se o Senhor nos abandonar, se o Senhor nos deixar, o que vai acontecer conosco? O Senhor deu a resposta para o questionamento de Josué e deu a receita, o que ele podia fazer para que a presença do Senhor, a aprovação do Senhor estivesse sobre a vida deles. Aí o Senhor vem dizendo aqui no 13, vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a coisa é separada no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. E quando eu meditei nisso aqui, o Espírito Santo falava tão grande no meu coração. Como que a gente vai resistir ao inimigo se a gente não tirar tudo que pertence a ele, ou até mesmo aquilo que não é para a gente ter guardado na nossa vida, que não é nosso? Como que a gente vai conseguir permanecer, conseguir vencer as afrontas de Satanás, se não tirarmos tudo da nossa vida que desagrada ao Senhor, aquilo que não é nosso, né? Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. O Senhor é muito sábio. Vê a sabedoria, meu Deus do céu, tremendo. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente.
uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez, a estratégia que o Senhor usou para que o pecado fosse descoberto. Aquele que for indicado estar em posse das coisas separadas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. O que é uma pessoa sem direção de Deus? Ele não faz um estrago só na vida dele, ele faz um estrago na família, ele faz um estrago na igreja, ele faz um estrago por onde ele passar. A pessoa que não está direcionada pelo Senhor, que toma atitudes por conta própria, atitude que gera dor, gera tristeza, gera morte espiritual, morte física. Que coisa triste. Esse homem, imagina, ele deve ter se arrependido, mas já era tarde demais, porque ele não guardou coisas que não... Nossa, ele guardou coisas do Senhor. Ele tirou coisa do Senhor. Ele escondeu coisa que era do Senhor, coisa que não era para mexer. Fala tão fortemente ao nosso coração, atitudes que nós tomamos, não é para ser tomada. Que tenhamos o cuidado, porque quando nós estamos na vontade de Deus, na direção de Deus, até as pessoas que estão ao nosso lado, eles são alcançados. As bênçãos do Senhor, ela nos alcança, e todos aqueles que estão ao nosso lado também são abençoados. Mas se nós vivermos uma vida em conformidade com este mundo, fazendo as coisas que o mundo nos oferece, que Satanás nos oferece, aqueles que estão ao nosso lado também vão sofrer junto conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zimri. Josué fez a família de Zimri vir à frente, homens por homens. E Acã, filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glórias ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse, conte-me o que fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre o despojo um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Ele estava confessando o que ele tinha feito. Mas ele não confessou por conta própria. Ele não se arrependeu por conta própria. O Senhor desmascarou ele. Deu estratégia para Josué e desmascarou. Então, na verdade, ele estava tentando se escapar
da ira de Deus. Mas da ira de Deus nós não conseguimos nos escapar. Josué enviou alguns mensageiros que correram à tenda de Acã. Lá estava escondido as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram. E a Josué e a todos os israelitas que o puseram diante do Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor, com a prata, o manto e a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Josué disse: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Fez o mal, recebeu o mal. Então todo Israel o apedrejou. Depois apedrejou também a sua família. Que coisa triste. E os queimou no fogo. A desobediência dele. O que aconteceu com a sua família? Pagou com a mesma moeda. Meu Deus. Que possamos tirar proveito para a nossa vida. Que nós sejamos bênção na vida da nossa família. Que nós sejamos bênção. Que o Senhor Jesus venha revelar, que nós possamos nos arrepender de coração. Aquilo que está na nossa vida que não pertence a nós. Que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedra, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Por causa da desobediência de um homem, de pegar aquilo que era do Senhor, além de pegar, ainda escondeu. Gerou morte na vida de 36 pessoas. Além disso, gerou morte na vida da sua família. O pecado da desobediência. Que o Senhor Jesus venha ter misericórdia de nós a cada dia. Que nós possamos ter essas pessoas como exemplo e nós vivermos mais de acordo com a vontade do Senhor. Esse livro do profeta Josué é um livro maravilhoso, é um livro que a gente traz bastante reflexão para a nossa vida. O chamado, a dor do chamado, a preocupação com o povo, assumiu o lugar de Moisés, teve que continuar ali diante do povo, o povo errava, ele questionava Deus, o Senhor revelava, ajudava, né? E assim é a nossa vida, o dia a dia. Assim é nós, todos os dias. A gente cai, levanta e estamos caminhando rumo ao céu, né? Então, essa meditação hoje do livro Josué, capítulo 7, que Deus abençoe a cada um, tá? Que o Senhor Jesus venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha derramar a graça dele sobre nós, porque nós somos muito carentes da graça e a misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Se puder orar, eu vou estar orando. Amém? Então tá, a Cris deu o sinalzinho ali de ok. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te louvar por este privilégio que o Senhor me deu nesta hora, neste dia, de estar meditando na tua palavra junto com teus filhos, Senhor, nas redes sociais, Pai, aonde nós aprendemos, Senhor, o que o pecado gera na vida
daqueles que estão ao nosso redor, não só na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Que nós, Senhor, venhamos, ó Pai, pedir cada dia mais a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade. Que nós não venhamos, Senhor, trazer essa situação para as pessoas, aquele que está ao nosso redor, a tua casa, mas que nós possamos ser o espelho do Senhor nessa terra, o sal, Senhor, a luz, onde quer que nós estivermos, ó Pai. Nós possamos ajudar a vida, não trazer problema para as vidas, meu Deus. Este homem, Senhor, por um momento, Senhor, impensado, ele gerou morte, Senhor, para a sua família, para tantos homens, Senhor, tantas pessoas. Vivemos neste mundo, Senhor, pessoas que geram mal para a vida do outro, pessoas que não se preocupam, Jesus, com o próximo. E o Senhor mandou nós nos preocuparmos com o nosso próximo, meu Deus, estender a mão. Quando meditamos na tua palavra, meu Deus, do bom samaritano, não sejamos como aquele que passou de longe, mas que sejamos como o bom samaritano, Senhor, que estendeu a mão, que ajudou, Pai, que nós também venhamos fazer da mesma forma, estender a mão para aquele que precisa, meu Deus. Venha abençoar nossas vidas, abençoar nossa casa, abençoar nossa família. Eu quero te louvar neste momento por tudo. Já te agradecer, Senhor, nessa oração, meu Deus. Eu quero também pedir pela minha amiga Miriam, Jesus, que perdeu o seu companheiro, meu Deus, seu companheiro de jornada, Jesus. Que o Senhor fortaleça as forças da Miriam, de toda a sua família, Pai. Confortando o coração daquela família, Senhor, que foi enlutada no dia de ontem, meu Deus. Que teu Espírito Santo, Jesus, venha preencher o vazio daqueles corações. Eu oro neste momento, Senhor, já te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.